Fala galera, estamos de volta para mais uma correção. Só que agora vai ser a correção de geografia do capítulo 2, a nossa atividade do capítulo 2. Igual o capítulo 1, vai ser daquela mesma forma. Como o tio Alan não está muito bem hoje, eu já expliquei na revisão do capítulo 1, a gente vai continuar sem a webcam, ok? Não tem necessidade, eu fiz a nossa correção aqui, então vai ser igualzinho do capítulo 1. Qualquer dúvida, dá um pause no vídeo, ok? Volta ao vídeo. Se tiver alguma dúvida que eu não consiga responder nessa correção, pode falar comigo pessoalmente. Tá legal? Vamos lá então. Na nossa revisão do capítulo 1, desculpa, no capítulo 2, que já está aqui, ó. Deixa eu ver se está gravando tudinho direitinho, tudo ok. A gente fez essa revisãozinha aqui. Foi tranquilo também o capítulo 2, só ficou um pouquinho mais difícil nessa parte de densidade demográfica. Coloquei uns exercícios mais puxados para vocês. Vocês estão reparando que o Tio Alan tá botando uns exercícios de marcar X, né? Que aí vocês já vão se acostumando com esse tipo de exercício, que a gente vai ver muito ainda. Então vamos lá, nossa revisão. Número 1, o que é população? Ficou bem fácil, começamos com uma questãozinha bem fácil. No livro, em vários momentos, falo que é população e a gente tem aqui, ó, é a quantidade de habitantes que vivem em um determinado local. Quando a gente fala de população, a gente vai lá para a página 104, quer ver? Ó? Nossa página 104 do livro já começa falando sobre população. A gente usou muito essa página 104 do nosso livro. Então, na nossa revisão, a número 1 vai ser isso. É a quantidade de habitantes que vivem em um determinado local. Ok? Número 2. Vamos para número 2. Analisando a página 104 do capítulo 2, responda. Atualmente, qual é o continente mais populoso? Vocês já até decoraram já, né? Que é a Ásia, mas vamos ver, vamos analisar. Por que a gente precisa analisar? Porque em geografia, conteúdo de geografia, a gente analisa muitos gráficos, a gente analisa muitas tabelas. Vocês vão ver que em geografia, durante todo o ensino fundamental, durante o ensino médio, vocês vão analisar muitos gráficos e tabelas e dados como esse aqui. Então, quando ele fala atualmente, olha a questão, ó, a diferença. Atualmente. Se fosse antigamente, já seria, você já teria que analisar de outra forma, que ele está falando atualmente. Se fosse, por exemplo, futuramente, qual é o continente mais populoso? Eu ia olhar lá, é claro que continuaria a Ásia, porque ela é muito difícil de perder. Mas, ó, futuramente a África vai chegar bem próximo. Mas como eu estou falando atualmente, no livro de vocês traz os dados de 2017. De 2017 para 2019, 2020, não mudou muito não. Mas atualmente, então, eu vou usar esse gráfico aqui. Tá? Atualmente, quem é? Disparado, nós temos a Ásia. Ok? Então, na número 2, a letra A ficou a Ásia. No final, eu vou botar o gabarito para vocês aqui no slide. Letra B. Comparando os gráficos, qual continente que cresce mais rapidamente? Qual continente que cresce mais rapidamente quando a gente analisa isso aqui? De um para esse. Quem cresceu mais rápido? Quem cresceu mais rápido foi a África. Então, a África, estima-se que em 2100 a África vai ter quase a mesma quantidade de pessoas que a Ásia. Olha que interessante isso. A gente até comentou, nós fizemos um debate na sala, na nossa revisão, falando sobre isso, que vai aumentando a tecnologia, as condições sanitárias, de higiene, de saúde vão melhorando e essas pessoas vão aumentando a qualidade de vida, né? Então, uma estimativa é isso. Uma das ideias, né, das hipóteses é isso, ok? Então, letra C. Qual continente que possui a menor população? Quando a gente olha lá
para o livro A Menor População, quem a gente vai ter aqui? Oceania é aqui, Oceania é aqui, Oceania é aqui. Então, disparado, a Oceania é o continente com menor população, tá? E a D, qual continente tem apresentado uma tendência de diminuição? Quando a gente olha para esse gráfico aqui, a gente vai ver quem está tendendo a diminuir. Se a gente olhar para a África, aumenta. A América, ela está estável, né? Ela se estabiliza, assim como a Oceania também se estabiliza. Mas a Europa, olha como é que ela vem diminuindo de 1950 para 2017, a tendência é que ela diminua mais um pouquinho até 2100. Então a gente vai diminuindo essa população, tá? Então a resposta da D seria a Europa. Então como que ficou o nosso gabarito? Ficou assim, ó. Eu vou até aumentar aqui um pouquinho. Letra A, Ásia. Letra B, África. Letra C, Oceania. E letra D, Europa. Tá? Se você fez dessa forma, tá de parabéns. Vamos lá, continuando. Número 3. Marque um X na única alternativa correta. Embora o Brasil esteja colocado entre os países mais populosos do mundo, quando se relaciona sua população total com a área do país, obtém-se um número relativamente baixo. Vou ler de novo esse pedacinho, O Brasil, ele é um dos países mais populosos do mundo, ponto final. Mas quando a gente relaciona a sua população com a área, vai ter um número relativamente baixo. Por exemplo, quando a gente olha para o território brasileiro, deixa eu ver se tem aqui uma imagem aqui do território brasileiro. Calma aí. Aqui, quando a gente olha para essa imagem aqui, analisa só o território brasileiro. Olha como a concentração de habitantes aqui representa as luzes à noite. Concentração de habitantes nessa região aqui próxima aos mares e oceanos. Olha como é que é muito maior comparado com esse espaço aqui, essa área aqui da Amazônia, né? Quando eu pego a área total do território brasileiro, total, e faço uma conta em relação à quantidade de habitantes, não vai dar tantos habitantes por área, porque a concentração maior é nessa região, entendeu? É isso que ele está falando, a concentração aqui é maior, mas se eu dividisse a quantidade de pessoas exatamente igual por todo o território brasileiro, eu vou dar uma quantidade baixa. Mas de que ele está falando nessa questão? Essa relação de população vezes a área, damos o nome de, quando a gente fala de relação de população com a área, eu não estou multiplicando a população pela área, não. Eu estou só falando essa relação de população e área. Eu vou dar o nome de quê? Densidade demográfica. Foi o que a gente mais falou durante a aula. Quando a gente vai lá na página... Deixa eu ver qual a página aqui no livro. Lá na página 111. Quando a gente vai lá na página 111, daqui em diante, que é a página 111, daqui em diante a gente fala muito sobre densidade demográfica. Quando a gente fala de pessoas, quantidade de pessoas ou de habitantes pela área, eu estou falando de densidade demográfica. Então, essa 3 é a letra C. Eu não estou falando de taxa de crescimento, de desenvolvimento daquele país. Eu não estou falando de natalidade, de fertilidade, nada disso. Ok? Número 4. Um dos conceitos mais utilizados pela geografia é o conceito de densidade demográfica. O uso desse dado tem como objetivo... Qual é o objetivo do uso de densidade demográfica? Muita atenção, porque a densidade demográfica me dá um número, né? Eu vou ter o meu número de densidade demográfica, igual eu tenho aqui, no nosso exemplo aqui, quando ele fala do Brasil. Eu tenho 24 habitantes por quilômetro quadrado. Eu tenho a área do Brasil, a quantidade de habitantes e vai me dar um número. Mas
qual é o uso desse dado? Né? Determinar a origem da população de um país? Não. Se ele está me dando só apenas um número, não está falando de origem. B. Avaliar o crescimento da população de um país ou lugar? Essa daqui a gente podia ficar na dúvida, né? Avaliar o crescimento da população de um país ou lugar. Aí vamos para um exemplo. Se eu chegasse e falasse, gente, nós temos atualmente no Brasil, atualmente nós temos 24 habitantes por quilômetro quadrado. Eu te dei esse dado aqui. Atualmente nós temos 24 habitantes por quilômetro quadrado. Eu estou avaliando o crescimento da população? Não. Por que não? Porque para avaliar o crescimento da população, eu tenho que saber essa densidade demográfica de 50 anos atrás, 40, 30, 20, até atualmente. Aí eu saberia dizer se vai crescer, se cresceu, se diminuiu essa população. Só assim eu vou saber. Então, eu não estou avaliando o crescimento. Eu posso até avaliar se eu tiver a densidade demográfica em anos diferentes. Se esse ano a densidade demográfica é 24 habitantes por quilômetro quadrado e ano passado, há 10 anos atrás foi, 10 habitantes por quilômetro quadrado, aumentou? Aumentou. Então, a densidade demográfica. Mas eu precisei saber outros dados de anos anteriores. Então, essa B pode até ser, mas nesse caso aqui não vai estar certo. A C, calcular a quantidade de nascimento para cada 1.000 habitantes? Nada a ver. Isso aqui não. D, determinar a distribuição da população pelo espaço geográfico. Então, sim. Qual é o meu espaço geográfico? A área. A área do território brasileiro é o espaço geográfico. E eu estou determinando a distribuição da população? Estou. Na população, eu tenho a minha população brasileira e tenho o meu espaço geográfico. São 24 habitantes por quilômetro quadrado. Então, essa quarta alternativa correta é a letra D. Ok? Está certo. Vamos ver a E. Verificar a quantidade de mortes para cada 1.000 habitantes? Também não, tem nada a ver. Então, quando a gente fala de densidade demográfica, eu estou falando dessa letra D aqui, ok? Número 5. O cálculo correto da densidade demográfica de um determinado país é a... E aí? O cálculo correto da densidade demográfica. Qual é o cálculo da densidade? Número de habitantes, de pessoas, de indivíduos por área. A área é o quilômetro quadrado. Naquele vídeo de explicação, de revisão do capítulo 2, a gente fala dessa área aqui, desse quilômetro quadrado. Então, é o número de habitantes dividido pela área. Ok, agora vamos ver qual que encaixa aqui. A soma da população? Não. A multiplicação do número de habitantes pela área? Não. A divisão entre o número de habitantes e a área em que residem? Sim, essa resposta é a correta. É a letra C, é a divisão entre o número de habitantes e a área em que residem. Letra D, subtração da taxa de mortalidade da população total de um país? Não. Divisão entre a taxa de mortalidade e a taxa de natalidade? Não, também não. Então é a letra C, ok? Número 6. Tocantins é um estado que possui 1.300.000 habitantes, que ocupam uma área de 280.000 quilômetros quadrados. Qual a densidade demográfica? Aí você tem que aplicar aquela continha, essa continha aqui, do número de habitantes dividido pela área. Então vamos lá. Nessa 6 eu trouxe ela para cá, ó. Olha como é que ela ficou. A densidade demográfica é o número de habitantes pela área. A densidade demográfica é 1.300.000 habitantes dividido por 280.000 quilômetros quadrados. Quando eu pego a minha calculadora e faço essa continha, ó, vamos lá.
Quantos zeros? 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1.300.000 dividido por 280.000. Nós temos 4,64. Tem como eu pegar um habitante e cortar pela metade? Não. Então, esse 4,64 eu acabo arredondando. Quando ele está aqui, ó, tá vendo? 4,6. Geralmente, quando a gente vai fazer o arredondamento, a gente arredonda para o mais próximo que o número vai estar. Esse 4,64, ele está mais próximo de 5 ou está mais próximo de 4? Se está 4,64, ele vai estar mais próximo de 5. Então, a densidade demográfica, que é 4,64, ou seja, aproximadamente 5 habitantes por quilômetro quadrado. Então, na número 6, essa é a resposta, tá? A pergunta é a seguinte: qual a densidade demográfica? Aproximadamente 5 habitantes por quilômetro quadrado. Ok? Se precisar, dá um pause no vídeo e anota ou volta para ouvir de novo a explicação. Então, vamos para a última questão, que é a número 7. A número 7 foi a mais complicadinha para a gente entender. Através da densidade demográfica, é possível estudar a ocupação de um território por uma determinada população. Com relação à densidade demográfica, assinale a alternativa incorreta. Letra A. Se o número de habitantes de uma região dobra, e a sua área permanece a mesma, então a densidade demográfica dessa região também dobra. Então vamos lá, se eu tenho um número de habitantes, vou usar até o exemplo, vou usar até a número 6. Se o número de habitantes de uma região dobra e sua área permanece a mesma. Eu tenho aqui, ó, a minha densidade demográfica. Se esse número de habitantes aqui, 1.300.000, dobrar, eu vou ter quanto? Vou abrir a calculadora aqui. Se esse número de habitantes dobrar, eu vou ter quanto? 1.300.000, dobrei esse número, eu vou ter o quê? 2.600.000 habitantes. 2.600.000 habitantes. Aí ele fala o seguinte: se o número de habitantes de uma região dobra, já dobrei, eu tenho 2.600.000. Ok. E sua área permanece a mesma, então a área continua sendo a mesma, 280.000. A área continua sendo a mesma. Aí ele fala o seguinte, Ele fala o seguinte: então a densidade demográfica dessa região também dobra. Então vamos ver se vai dobrar mesmo? Eu dobrei o número, eu coloquei assim. Eu peguei de 1.300.000, botei para 2.600.000. Dobrei. E dividi pela mesma área, 280.000. Agora eu vou dividir. Eu tinha 4,64 habitantes. Se eu pego esse 4,64 habitantes, eu vou ir para 9,28. Eu vou aumentar. Como o número ele é aproximado, aqui eu aproximei para cima, aqui também eu deveria aproximar para cima. Então, se eu tinha 4, eu fui para 9. Então, a minha densidade demográfica dobrou. A densidade demográfica dobrou. Se a área permaneceu a mesma, e a quantidade de pessoas dobrou, então a densidade demográfica também ia dobrar. Seria aproximadamente 10 habitantes por quilômetro quadrado. Então essa letra A está certa? Tá. Mas eu quero a certa? Não. Eu quero a incorreta. Eu quero a alternativa incorreta. B. Se duas regiões possuem o mesmo número de habitantes, então a região com maior área possui uma densidade demográfica maior. Vamos pensar.
Se eu tenho imagina, a nossa sala de aula do quinto ano e a quadra. Pensa comigo, eu tenho a sala de aula, o espaço ali da sala de aula do quinto ano e o espaço da quadra. Se duas regiões possuem o mesmo número de habitantes, aí eu pego a quantidade de alunos que tem na sala de aula e eu pego essa mesma quantidade de alunos e coloco ela na quadra, qual região, a quadra ou a sala de aula, vai ter mais pessoas por metro quadrado? A sala de aula vai ficar muito mais cheia de gente, vai ter muito mais pessoas por metro quadrado. Então, a região com maior área, que no caso seria a nossa quadra, vai possuir uma densidade demográfica menor. Olha como é que está errado aqui, ó. Aqui está falando maior, só que na verdade o correto, eu vou colocar aqui, ó. O correto seria igual a menor. Então, essa letra B, quanto maior a área eu tiver, maior a área e tendo a mesma quantidade de pessoas naquela área, a densidade vai ser menor. Eu vou ter qual a densidade de pessoas? A densidade demográfica vai ser maior. Se eu colocar os alunos do quinto ano na sala de aula ou os alunos do quinto ano na quadra. A densidade demográfica vai ser maior na sala de aula. É claro que a sala de aula vai ficar muito mais pessoas por metro quadrado. Já na quadra vai ter como espalhar. Então, a densidade demográfica por metro quadrado da quadra é menor que a densidade demográfica dentro da sala de aula. Então, é isso que ele fala. Se duas regiões possuem o mesmo número de habitantes, então a região com maior área possui uma densidade maior. Vamos pegar um outro exemplo, que às vezes pode ter ficado nessa dúvida. Se eu pego exatamente e faço isso aqui, ó. Eu pego um quadrado, aí eu vou até fazer isso aqui, ó. Eu vou selecionar esse quadrado, copiar e colar. Vou fazer dois quadrados exatamente iguais, para não ter erro. Se eu pego dois quadrados, dentro desse quadrado, eu pego e coloco 5, vou colocar assim, ó, preenchimento aqui dentro vai ser vermelho. E coloco, deixa eu voltar aqui, e coloco 3, 4, 5 bolinhas, e aqui eu boto 2 bolinhas. Aqui eu tenho a mesma área com um número de bolinhas diferentes. Então, qual a densidade demográfica vai ser maior? A densidade demográfica vai ser maior, onde onde vai ter mais bolinhas por área, vai ser esse aqui, né? Vai ser esse aqui que a gente vai ter. Agora, se eu pego e faço isso aqui, quer ver? Ó? Vou apagar tudo isso aqui, todas as bolinhas, e vou colocar um novo quadrado. Deixa eu pegar aqui. Opa, não, só contorno. Opa, também não. Calma aí. Vou dar um pause aqui no vídeo para acertar isso aqui, tá? Pera aí, só um minutinho. Pronto, eu dou uma pausa no vídeo, vocês continuam aí, segundos depois eu volto, mas aqui eu fiquei uns minutos tentando arrumar isso aqui. Eu tenho esse quadrado aqui e eu tenho esse quadrado desse tamanho aqui, ó. Essa é minha área, essa área aqui é bem menor que essa área aqui, né? Aí dentro dessa área eu pego e coloco uma bolinha, duas bolinhas, 3 bolinhas, 4 bolinhas, 5 bolinhas, 6 bolinhas. Essa última bolinha ficou estranha, né? 6 bolinhas. Temos 6 bolinhas nessa área. Agora eu tenho 6 bolinhas nessa daqui, ó. 2, 3, 4, 5, 6.
Eu tenho 6 bolinhas nessa área aqui. Qual a densidade demográfica vai ser maior? A densidade demográfica vai ter mais bolinhas por área aqui, né? Porque se eu pego a minha continha e faço aqui, ó, a densidade demográfica, número de habitantes, no caso a gente está falando de bolinhas, dividido pela área, eu vou ter qual o valor que vai ser maior? Vai ser maior nessa daqui. A minha densidade demográfica vai ser muito maior nessa daqui, porque a área que eu tenho aqui dentro vai ter muito mais bolinhas dentro de uma área menor, enquanto essa daqui vai ser uma área bem maior. Então, levando para a questão, a letra B está assim, ó. Se duas regiões possuem o mesmo número de habitantes, aí no caso a gente falou de bolinhas, o mesmo número de bolinhas. Cadê? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 bolinhas, mesmo número de bolinhas. Então, a região com maior área, que é essa daqui, vai possuir, região com maior área, possui uma densidade demográfica menor. Essa região aqui com maior área, a densidade demográfica, ou seja, a quantidade de pessoas, de bolinhas por área, vai ser menor. Eu vou ter muito mais espaço aqui, muito mais área. Vocês conseguiram entender? Se não entender, volta esse pedacinho e vocês vão entender, tá? Qualquer coisa, se não conseguir entender mesmo, fala comigo no WhatsApp, ok? Então vamos lá. Em sala de aula a gente conseguia ver se você entendeu ou não. É por isso que é um pouquinho complicado. Então volta o vídeo, assiste novamente, ok? Então a gente sabe que a alternativa incorreta é essa letra B aqui. Já achamos a nossa alternativa incorreta. Vamos ver a C. Vamos ver se está certo. A C, a D e a E. Se duas regiões possuem a mesma área, então a região com maior número de habitantes possui uma densidade demográfica maior. Então, se essas duas áreas aqui, deixa eu voltar aqui na nossa imagem inicial, calma aí. Se eu tenho essas duas áreas aqui exatamente iguais, agora sim eu posso usar essa aqui, ó. Duas áreas exatamente iguais. E pego e coloco 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bolinhas aqui, é que eu boto só 3. Aí olha o que ele está falando. Se duas regiões possuem a mesma área, que no caso essa daqui, a mesma área que é o quadrado preto, então a região com maior número de habitantes possui uma densidade demográfica maior. Então, se eu olhar para aqui, a densidade demográfica, que é a quantidade de pessoas, de bolinhas pela área, vai ser maior. Eu tenho muito mais bolinhas dentro dessa área. Então, essa quantidade aqui é maior do que essa daqui. Então, essa letra C está certa, ok? A D. Se duas regiões possuem a mesma área... Deixa eu ver se eu sair do pau, eu saí. Se duas regiões possuem a mesma área e o mesmo número de habitantes, se duas regiões possuem a mesma área e o mesmo número de habitantes, então elas possuem a mesma densidade demográfica. É claro, se eu tenho duas áreas diferentes, só que essas áreas em locais diferentes, elas são iguais em número e a quantidade de habitantes também é igual, a resposta final vai ser a mesma densidade demográfica. E essa letra E aqui, ó, tá certo a D também. E a E para acabar. Se uma região tem 150 milhões de habitantes e a área igual a 7 milhões e meio e 500 mil habitantes, 7 milhões e 500 mil habitantes, 7 milhões e 500 mil quilômetros quadrados, então sua densidade demográfica é igual a 20 habitantes? Aí ele tá falando que é 20 habitantes por quilômetro quadrado. Vamos ver se é. A gente tem aqui embaixo, ó, a densidade demográfica, o número de habitantes pela área.
Então, quando a gente coloca a densidade demográfica 150 milhões dividido por 7 milhões e 500 mil quilômetros quadrados, se eu pego essa continha, vou colocar na calculadora aqui, vocês já devem ter feito, mas vou colocar aqui rapidinho. 150 milhões dividido por 7 milhões e 500 mil. A gente vai ter a resposta 20. Então tá certo, ó. Densidade demográfica igual a 20 habitantes por quilômetro quadrado. Então essa letra E também está certo. A única alternativa que estava errado é essa letra B. Ok, gente? Tá bom? Qualquer dúvida, fale comigo, volte o vídeo, tente entender, tá legal? Que essa questãozinha aqui foi a mais difícil que a gente colocou para vocês, tá bom? Muito obrigado, essa foi a nossa revisão do capítulo 2. Na nossa próxima aula a gente já vai continuar o capítulo 3, ok? A gente parou no capítulo 3, vai continuar então matéria nova, tá legal? Um beijão para vocês, até o próximo vídeo então, tá galera? Tchau, tchau!